Bora lá, meu povo, bom dia. Vamos para mais uma aulinha de revisão agora. Vamos lá. A gente aqui no número 1 vai pedir para resolver as expressões a seguir. Fiquem atentos ao que? Vocês primeiro precisam resolver as potências. Cadê minha caneta? Ó, resolver as potências aqui, tá? Então, para depois multiplicar e depois somar, tá bom? A ordem é sempre a potência, para depois... Eu não lembro se foi para vocês que eu falei sobre o pendas, tá? Que aqui é parêntese, expoente, multiplicação e divisão, para depois resolver adição e subtração. Se vocês seguirem essa ordem, vocês vão conseguir resolver tudo. Aqui é a mesma coisa. Sempre o que tiver primeiro dando parêntese, colchete, para depois chaves, tá bom? Na letra C, gente, isso daqui é um expoente. É porque na fração ele fica meio para baixo assim, tá? Mas isso é expoente. Não se esqueçam, quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter a posição da base. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 2 quintos elevado a menos 2, eu primeiro tenho que inverter a posição da base, que era 2 quintos virou 5 meios, para depois meu expoente ficar positivo. E aí eu vou fazer 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, e o 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4, tá bom? Então, isso aqui é só mesmo para vocês lembrarem como tem que fazer. No livro, no caderno, a gente tem essas informações. Nós fizemos bastante exercícios sobre isso. Ó, raiz também, resolveu o que está dentro da raiz. Aqui, a gente quer transformar para notação científica. Lembrem-se que notação científica é naquele modelinho. A, né? A vai ser o número, vezes 10 elevado a B. Esse B pode ser um número positivo ou negativo, vai ser um número inteiro. E esse A tem que ser de 1, acima de 1 e menor do que 10, tá? Então, A pode ser maior ou igual a 1, mas A tem que ser menor do que 10, ok? Então, 9, qualquer coisa, tá? Não pode ser 0, nada, vai ser 1, alguma coisa, ok? No máximo. E aí vocês têm que observar o seguinte. Aqui, por exemplo, a gente tem um número muito grande. Se eu representar ele no lugar do A, eu vou botar um número menor do que esse aqui, meu expoente vai ser positivo para poder compensar. Da mesma forma que quando é muito pequeno e eu vou botar um número maior, meu expoente é negativo para compensar. Lembrem disso. Ó, número 3, a gente vai falar agora sobre juros simples e compostos, tá? Número 3 diz assim: uma pessoa aplicou um capital de R$ 2.200 a uma taxa de juros simples de 5% ao mês, por um período de 1 ano e meio. Qual será o montante no final? Então, vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho capital de 2.200. Eu tenho a minha taxa de juros simples, que é 5% ao mês. Eu coloco esse AM, que é de ao mês. Meu tempo é de 1 ano e meio. Eu quero saber o meu montante. A fórmula de juros simples, a gente tem o quê? Que juros é igual, perdão, aqui não é juros não. O montante é o capital mais os juros. E quem que é o juros? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou então eu posso usar direto a minha fórmula de montante, que é igual ao quê? A capital vezes 1 mais o I vezes o T, tá? Eu falei vezes, mas é mais. Então, ou eu vou usar primeiro calcular os juros e depois eu somar com o capital e eu vou saber o montante, ou então eu posso jogar direto nessa fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais o I vezes o T. Então, aqui,
Só que uma coisa que vocês têm que observar são esses dois abençoados aqui. Primeiro, que na hora de jogar aqui na fórmula, vocês não vão jogar o número 5, é 5%. Se é 5%, vocês vão colocar 5 sobre 100. Ou então vão dividir isso aqui que vai dar 0,05. Então, ou vão escrever assim, ali na fórmula, em forma de fração, ou em forma de número decimal, tá? Agora, esses dois têm que caminhar em sintonia ao mês e o tempo tem que estar em mês. Percebe que aqui o tempo está em ano. Então, eu tenho que sempre ficar em função da minha taxa. Se a minha taxa está ao mês, o meu tempo também tem que estar ao mês. Então, vocês têm que converter esse 1 ano e meio para meses. Quantos meses tem um ano e meio? E vocês vão usar com esse número, tá? Que eu não vou dizer, né? Já dei dica demais. Número 4. Uma aplicação rende 1,5% ao mês em regime de juros compostos. Agora a gente já está em juros compostos, tá bom? Calcule o montante se uma pessoa aplicar R$ 620 durante 2 anos. Então, olha só, meu capital vai ser de 620, o meu tempo são 2 anos, ok? E a minha taxa, que é o I, 1,5% ao mês. Olha aqui o mesmo caso, ó, tá em ano e aqui tá em mês. Então, na hora de jogar na fórmula, vocês têm que jogar em meses. Transformar esse ano em meses, tá bom? E a fórmula de juros compostos é juros é igual a capital multiplicado pelo vezes 1 mais I elevado a T, ok? Agora, o nosso expoente aqui, ó, aqui era mais I vezes o T. Agora é o expoente T, tá bom? Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 5.000 a uma taxa de 1% ao mês? Então, olha só, a gente agora quer saber os juros, ok? Então, olha só, semestre, um tempo, semestre são 6 meses, ok? Ó, a quantia capital é igual a 5.000. E a taxa? 1% ao mês. Aqui já está, ó, ao mês, tá bom? Aqui, um capital foi aplicado a juros simples a taxa de 10% ao mês. Então, ó, taxa é igual a 10% ao mês. Durante 5 meses, o tempo é de 5 meses. Se no fim do período os juros foi de 500, ó, os juros, aqui é juros simples, cadê? Juros simples, tá? O juro produzido foi de R$ 305, ó. Qual é o capital? A gente quer descobrir agora o capital, ok? É a mesma fórmula, só que agora a gente quer descobrir o capital e não o montante. Número 7. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, a gente tem aqui alfinetes, balas, chocolate, as empresas e o lucro bruto por ano. O investidor deseja comprar 2 empresas que estão listadas aqui na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 a 2011, e escolhe as 2 empresas com maior média anual. Então, olha só, o que é a média? Vocês vão ter que somar a receita bruta aqui e calcular a média. É somar e dividir por 3, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer isso com todas as empresas. Ó, é por empresa, tá? Vocês vão fazer, ó, esses valores por empresa. Que aí vocês vão encontrar a média e aí vocês precisam dizer aqui quais foram as 2 empresas com a maior média, que aí é o que ele decidiu comprar. No número 8, tá? Quais são, respectivamente, a moda, a média e a mediana? A moda, gente, é o número que mais se repete. A média é você somar todos e dividir pela quantidade. E a mediana é colocar em ordem crescente ou decrescente e ver quem está no meio.
ok? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Quando dividir no meio, não pode dividir na ordem que tá. Primeiro tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Quando vocês dividirem para o meio, vão ficar 5 números de um lado e 5 do outro. Então, vocês vão ter que pegar os dois que estão aqui no meio, somar e dividir por 2 para encontrar a média, tá bom? 9. Em uma empresa, foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Então, na letra A, a gente pede, complete a tabela com a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a porcentagem, tá? Então, olha só, 0 filhos. Quantas pessoas têm 0 filhos? 30. Quantas têm um filho só? 36. Então, no total, são 160 pessoas. Então, vocês vão fazer o quê? 160 representa 100% das pessoas entrevistadas. Mas e 30? Representa quantos por cento? Vão calcular aqui, vão descobrir a porcentagem. Lembrando que se vocês somarem todas essas porcentagens, vai ter que dar os 100% aqui no total, porque é o total de pessoas, tá bom? Na letra B já pede quantos funcionários têm 2 ou mais filhos, tá? Então, é só você olhar aqui na tabela que essa informação já, inclusive, já está na tabela. Número 10. Uma pesquisa feita com 400 pessoas sobre a preferência no esporte resultou no seguinte gráfico. Então, a gente tem aqui, ó, preferência nas modalidades esportivas. Então, percebam que está em grau aqui, ó, tudo em grau, tá vendo? Vôlei, futebol, basquete. Então, preencha a tabela com frequência relativa e absoluta. Gente, olha só, 400 pessoas ocuparam tudo isso daqui. Só que aqui está em grau, a gente não está em porcentagem. Vocês não têm que calcular 144% de 400. Não é isso. Vocês primeiro, para saber a frequência relativa, primeiro vocês têm que pensar o quê? 360 graus é essa circunferência completa. Isso representa 100%, ok? Agora, essa parte aqui que são 144 graus, corresponde a quantos por cento? Aí vocês vão descobrir a porcentagem. Quando descobrir a porcentagem, vão preencher nessa coluna aqui da tabela. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Nessa coluna aqui. Vocês vão botar o esporte aqui que vocês botaram, por exemplo, futebol. Aí vocês vão encontrar, quando resolver aqui o valor, vai botar aqui. E depois fazer a frequência absoluta. Como é que vocês vão fazer a frequência absoluta? 400 pessoas equivale a 100% dessas pessoas, tá? Agora, percebam que agora vocês têm a porcentagem. Aqui a gente está falando em... Ih, que eu fiz besteira. Aqui embaixo é que está a porcentagem. Então, ó, quando vocês descobrirem a frequência relativa, vocês vão colocar aqui. E aí vocês vão descobrir a frequência absoluta, tá? Que é isso aqui. Vão multiplicar em x e vão encontrar e vão botando aqui. E vão preenchendo a tabela até o final, tá? Aqui no total, ó, lembrando que a frequência relativa total tem que ser 100%. E a frequência absoluta relativa tem que ser quanto? 400, porque foi o total de pessoas, tá bom? Daqui a pouco eu mando a correção para vocês, mas façam aí.